Bom dia, nono ano, tudo bem? Acredito que sim, né? Pessoal, hoje nós vamos começar então o capítulo 21, tá? Contra a cultura e resistência. Ele é da página 146 à página 163, tá? Logo na abertura, vocês têm lá uma imagem que aparece abaixo da ditadura, fora da ditadura e tal, umas pichações. E aparecem duas pessoas. O primeiro é o Bob Dylan. Bob Dylan é um músico e poeta dos Estados Unidos que se destacou na contracultura, título do nosso capítulo. Tá? Em 2016, o Bob Dylan recebeu o prêmio Nobel de Literatura. Então, Bob Dylan ainda é vivo, tá? Ele se destacou porque nesse período ele escreveu músicas, né? Digamos assim, contra a resistência, contra o período político que se vivia, as condições econômicas, as condições sociais e tal. Então, ele escreveu músicas criticando aquilo que estava se vivendo, tá? O segundo que aparece ali é Jack Kerouac, um dos mais influentes escritores do movimento literário beatnik, ouvindo música em um rádio em 1959. Esse escritor, ele morreu jovem, digamos assim, né? Ele morreu aos 47 anos e ele foi um símbolo total, assim, de contracultura, de resistência e tal. Por quê? Ele viveu a vida, digamos assim, de forma contrária ao que se propunha para a época. Então, ele não seguiu os mesmos padrões, os mesmos ritmos e tal. Ele levou a vida viajando, com poucas condições, tinha casamentos muito curtinhos, assim, tipo, não ficava muito tempo casado, e ele era adverso ao que a sociedade estava propondo. Tá? Nos textos de abertura, vocês têm o texto 1 é do Jack Kerouac, acho que é assim que fala. Diz lá: saquei minha última e reluzente nota de $5 que se entrepunha entre mim e a praia de Nova Jersey, e paguei minha parte e de Terry. Agora só tinha $4. Terry e eu nos entreolhamos. Onde vamos dormir hoje, baby? Sei lá. Tá? Então, essa Terry aí é uma mexicana com a qual ele teve um romance e tal e coisa. Tá? Não tenho certeza absoluta, mas acho que ele até escreveu um livro sobre esse romance. Então, ele era usuário de drogas. Para ele produzir, ele dizia que ele tinha que estar usando drogas para conseguir produzir melhor, e usava drogas mais pesadas e coisas assim. Então, totalmente diferente ao que se propõe. O segundo texto é do Bob Dylan, então, da música dele, e diz: seu velho caminho está rapidamente envelhecendo. Por favor, saiam da frente se não puderem ajudar, pois os tempos estão mudando. Então, ele também está mostrando, né, algumas coisas aí, que aquele velho caminho, aquela ideia de ditadura, de um governo autoritário, né, que o mundo estava mudando e que esse velho sistema ele está envelhecendo. E se você que está aí na frente não consegue fazer nada, né, não puder ajudar, então dá licença porque o tempo está mudando, é uma nova realidade que está vindo. Tá? Então são formas de contracultura e de resistência. O capítulo vai estar falando sobre esses movimentos aí, tá? E como eu falei para vocês, então, os livros do Jack, eles fazem parte de um movimento conhecido como beatnik, tá? Como aparece ali na legenda, tá? Esse beat era, nos Estados Unidos eles usavam para aquele movimento, para aquele estilo que era, digamos assim, da vida marginalizada, tá? Que não era uma vida padrão.
ok? E ele acaba escrevendo, então, muitas coisas no sentido de uma vida noturna, um submundo, marginalização, fora dos padrões. Tá? Esses são os dois exemplos aí de abertura. Então, tem esses dois exemplos aqui, para, digamos assim, iniciar o assunto. Tá? Um cara que até hoje ainda está vivo, que era também, né, contra os princípios da época, e está vivo, enquanto que o outro também era contra os princípios da época, mas acabou falecendo já, tá? Na página 148, vocês têm lá o choque entre o poder instituído e a luta pelos direitos. Então, a década de 60, a cultura no mundo vai estar diferente, tá? Depois aí de 15 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, né, que foi uma das maiores catástrofes do mundo, da história, as pessoas começam a se perguntar se aqueles padrões que estão propostos, né, será que esses padrões realmente são os ideais? Tá? E daí, com base nessa reflexão, é que começa a surgir, então, né, modelos políticos, né? Começa a questionar, esse é o melhor modelo político? Como que poderia ser diferente? Essa é a melhor economia? Uma economia que exclui a maioria da população, será que isso é o correto? Então começam as contestações, tá? Começa essa discussão. E essa discussão sobre os novos temas, ela ganha força em 1960 e ganha a massa também, né? Ou seja, a grande maioria da população tem acesso ou passa a questionar essas coisas, tá? E nesse período aí, né, é o período, então, do ápice da Guerra Fria, tá? Onde os poderes políticos e econômicos aí estão bem acirrados entre os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Aí vai falar lá, a década de 1950 e os baby boomers, tá? Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética eles precisaram aplicar um valor muito alto para garantir o controle geopolítico deles. E, né, iniciavam-se os processos de independência dessas colônias que eles tinham na África e na Ásia. Como uma consequência, o que aconteceu? Tem um crescimento econômico, principalmente dessas potências imperialistas. E com isso vai se dizer que se viveu uma era do ouro. Nos países capitalistas ricos e alguns socialistas, né? Então, o que aconteceu nessa época? Houve aumento de investimentos, houve aumento de empregos, houveram várias vantagens, tá? Mas, ao mesmo tempo, como surgiu todas essas coisas novas, surgiram também, né, paralelo a esse crescimento urbano, houve também um aumento da população mundial. E aí, esses baby boomers, acho que é assim que fala, né? Prof de inglês não entendo muita coisa. Fiz um basiquinho aí de inglês lá no início, né, da idade escolar, digamos assim. Eles eram aqueles nascidos pós Segunda Guerra Mundial, tá? E eles cresceram imersos nesse crescimento econômico, nessa nova realidade aí, mais emprego, acesso à universidade e tal. Então eles eram uma nova juventude, né? Um novo grupo. E esse novo grupo aí, né? Esses jovens de classe média lá da década de 60 foram impactados, estavam inconformados com a situação de extrema desigualdade que existia, né? E com os próprios valores que a classe a que eles pertenciam ditava ou seguia, né? Então eles passam a criticar e a negar tudo aquilo, tá? Que segundo eles eram os problemas, era responsável pelas mazelas, pelos problemas, né, que o mundo vivia. E aí a partir disso surgem vários movimentos de contestação.
E a imprensa vai chamar esses movimentos de contestação de contracultura. Ela não tinha uma ideologia específica. A ideia deles era o quê? Contestar a ordem, tá? Negar as ideologias políticas da época. E para negar essas ideologias políticas da época, eles tinham que viver de uma forma diferente, tá? Para eles, a política devia ser vivenciada de uma outra forma. Tá? E assim vão surgir, então, os movimentos. Ainda na década de 50, muitas pessoas que tinham vivido, né, a guerra, os horrores da guerra e tal, buscavam uma nova forma de viver mais livre e tal. E eles questionam os modelos sociais, né, que tinham ocasionado aquele conflito. E aí nos Estados Unidos, né, um movimento dos poetas aí que passou, né, a inspirar o jazz num novo ritmo, daí esse beatnik, que é o, né, que vem da batida do ritmo do beat, que o meu livro traz lá, pode ser considerado o primeiro movimento de contracultura, tá? Os poetas desse período, eles entendiam que a vida era efêmera. O que é uma vida efêmera? Tá? Uma vida temporária, que a vida é passageira. Então, se a vida é passageira, a gente deve ver ela até o seu limite, porque amanhã você pode morrer. Tá? E aí, nesse sentido, que na década de 60, né, o rock and roll aí já tinha surgido na década de 50, começa a se aproximar a essa contracultura. E eles criam músicas que vão, né, ter discursos rebeldes dos juventudes da época, vão prezar aí pelo amor livre, pelo pacifismo, vão criticar a sociedade do consumo, tal, e vão defender os direitos para as minorias. Tá? Então, esse seria um dos primeiros movimentos que se tem nessa época. Na arte também a gente tem pop art, vocês já devem ter visto nas aulas de artes, né? Um movimento artístico que surgiu na Inglaterra lá no final dos anos 50. São aquelas obras, né, que se tem as latinhas, umas obras, várias garrafinhas lá de Coca-Cola, os enlatados, essas coisas assim, que acaba sendo uma crítica, né, irônica ao extremo consumo que se tinha nesse período. Tá? Outros movimentos que o livro traz para vocês é o pacifismo, tá? Que vocês têm na página 150. O movimento hippie também na página 150 e o movimento feminista na página 151. Tá? Então, esses são 3 movimentos também, né, relacionados a essa época aí. Esse pacifismo, né, é uma manifestação que ocorre, né, um protesto que ocorre aí de muitos jovens intelectuais políticos que passam a se engajar numa luta pacifista, onde eles contestam, né, os conflitos advindos lá da Guerra Fria e principalmente a Guerra do Vietnã. Tá? Então, um movimento pacifista sobre o não-guerra, digamos assim. O movimento hippie, os hippies eram aqueles cabelo comprido. Hippies vocês já devem ter visto aí em alguma situação. Tá? Esses hippies, eles eram lá, usavam o famoso slogan lá, né? Faça amor, não faça guerra. Tá? Então, eles estavam propondo viver em comunidade, sem propriedade privada, né, com uma vida mais próxima à natureza. Eles lutavam por causas ambientais, se recusavam em trabalhar para o sistema, faziam yoga, defesa de uma alimentação sem produtos industrializados. Então, assim, eles seriam bem naturalistas. Tá? E o movimento feminista, então, ganha força na década de 60, quando as mulheres lutam pela igualdade de direitos. Tá? Então, depois no chat a gente conversa um pouquinho mais sobre esses 3 movimentos. Leiam os 3 movimentos, página 150 e página 151, que eu vou questionar vocês e vocês vão ter que me falar a respeito desses movimentos. Ok, pessoal? Até depois!